Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que coisa boa ter você aqui. Essa semana foi minha primeira cirurgia astral, a primeira cirurgia a qual eu recebi. E foi uma experiência magnífica. Fique aí que eu irei contar para você. Essa semana foi minha primeira cirurgia astral, a qual eu recebi. E foi algo fantástico, incrível. Faz algum tempo que eu sigo essas coisas que falam sobre a transição planetária e tudo mais. E em alguma parte assim em mim, acabei desistindo de acreditar na espiritualidade, em certas coisas assim. E por mais que confie nos meus guias, conheça eles, fiquei totalmente perdido durante um tempo. Então teve essa experiência maravilhosa que me reconectou. A cirurgia ela foi marcada para as 11 horas da noite e eu fiz todo o procedimento a qual precisava para acontecer. Foi muito divertido. Eu já vi alguns familiares e amigos contando dessa experiência, que haviam sentindo coisas físicas e tudo mais, e eu fiquei um pouco encantado com aquilo, mas ao mesmo tempo achei que nada iria acontecer comigo. Então fiz minha preparação, me deitei às 11 horas da noite. Na verdade, eu deitei mais cedo, era às 10h30. E fiz minhas orações, tudo mais. Quando eu pratico Reiki, eu costumo colocar uma música em especial que há muitos anos eu utilizo, e então decidi colocar ela para fazer a minha conexão, o meu relaxamento. E deitei, orei, pedi, né, que se aquilo ali fosse verdadeiro, que fosse algo especial, que me ajudasse. Eu venho enfrentando alguns problemas no fígado, né, como eu venho contando para vocês aí nas redes sociais. E quando aconteceu foi algo que foi inacreditável. Gente, eu estava deitado e fechei os olhos e simplesmente eu sabia que iria durar 15 minutos, cirurgia astral, né? E então eu fechei os olhos e disse, independente do que acontecer, eu não vou abrir os olhos, vamos ver o que irá acontecer. Então foi quando começou. Com os olhos fechados, eu vi perfeitamente dois seres, dois formatos masculinos entrarem pela porta do quarto. O quarto estava com uma pequena fresta da porta aberta, havia a luz ligada do outro quarto, e naquele momento eu vi com os olhos fechados os dois entrarem, como se eu estivesse de olhos abertos. E então um se posicionou de cada lado da cama, com as mãos diretamente para mim, em formato de energização, e eu vi o que estava do meu lado esquerdo fazer alguns movimentos, alguns gestos, a qual foi bem diferenciado. E aquilo foi indo. No momento eu me arrepiei todo, porque senti a presença mesmo entrar no quarto. E foi muito encantador aquilo, porque dava para sentir que era uma presença boa, algo positivo ali se fazendo presente. E o que estava na minha direita, em algum momento, eu vi exatamente quando ele estava com uma tesoura na mão. E então, quando eu senti que iria começar mesmo, eu simplesmente entrei em um sono bem profundo, assim. E eu apaguei, deletei ele. Quando eu acordei, eu ainda tinha aquele instinto que eu não podia abrir os olhos. E estava sentindo a presença deles aí. Estava prestando atenção e vendo que eles estavam ali se fazendo presente. Esse ser a qual estava do meu lado direito acendeu uma luz verde, um tom limão, uma luz muito forte que iluminou o quarto. E ficou algum tempo aquela luz ligada e eu via um certo movimento deles, mas eu não conseguia entender o que é que estava acontecendo, ou prestar atenção no que era o movimento. E aquilo
Em alguns segundos fiquei pensando se eu iria sentir algo físico e alguns segundos depois eu senti como um fincaço, como se algo me espetasse na lateral, no lado do fígado. E eu vi fisicamente que aquilo ali estava acontecendo. E estava sendo algo muito especial. E o que foi mais encantador foi o final. O final, porque acredito que eles prestaram atenção, que eu estava percebendo eles ali, que eu tinha noção e sentindo eles, vendo eles. Então foi quando eu ouvi uma pequena oração, a qual ainda eu não consigo identificar qual era, mas eu ouvia que era uma oração, e, e eles se despediram de mim. Eu agradeci aquele momento, aquela participação ali que estava tendo com eles. E eles se despediram, e o que foi mais engraçado foi que no outro dia eu precisava acordar muito cedo da manhã. Precisava estar de pé às 6 horas. E eu não havia colocado essa hora para despertar. E foi inacreditável por causa que eles, o último, quando passou pela porta, ainda me falou: você não colocou o celular para despertar. E você precisa se acordar muito cedo da manhã. E aquilo foi algo que me chamou muita atenção. E foi inacreditável. E depois de alguns segundos que eu notei que eles haviam saído do quarto, que eu havia realmente ficado sozinho, eu tive aquela coisa de que eu sabia que o procedimento iria durar 15 minutos. Eu me concentrei, fiquei alguns segundos ali, agradecendo, fazendo minha oração, me elevando ainda naquela vibração que estava acontecendo a cirurgia. E quando eu decidi abrir os olhos, que peguei o celular para colocar o despertador, o qual foi me lembrado, era 23h15, exato. E foi uma experiência inacreditável, foi algo que eu vou guardar para o resto da minha vida, porque a gente acaba passando pelas nossas dificuldades no dia a dia, e a gente vai se tornando incrédulo, a gente vai, às vezes, perdendo a fé. E aquilo foi maravilhoso, que me fez me elevar de uma forma, saber que tem algo que cuida da gente e protege a gente aqui. Que a gente não está sozinho nessa estrada, nessa caminhada, de forma alguma. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um dos pequenos encontros e maravilhas que acontecem comigo e a espiritualidade. E logo virá mais um episódio, que irei contar para vocês mais um caso que eu passei. Se alguém tiver interesse sobre o local, como agendar uma cirurgia espiritual também, pode comentar aqui, que irei passar para vocês como e onde, tá bem? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.